Bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só, gente, essa aqui é uma aula bem rápida. É um resumo, né, que vamos fazer do que nós aprendemos no dia 17 de abril. Foi a nossa primeira aula de escatologia bíblica, tá? Então, essa aula vai ficar gravada. Caso você queira tirar dúvidas para realizar a prova, você pode consultar essa aula aqui, ok? Fechou? Então, assim, quando começamos a estudar a palavra de Deus, a gente não pode especular aquilo que não está revelado. O que é especular? É imaginar, colocar algo dentro do texto que não existe, que não está lá. A gente define como verdade aquilo que não está no texto. Então, se a palavra de Deus ela não se preocupa em revelar algumas coisas, a gente vai se limitar a estudar aquilo que é revelado. Eu te pergunto, a Bíblia, ela não tem, por acaso, todas as respostas da vida? Ela não tem. Ela não tem, por exemplo, a resposta para a altura do seu corpo, não tem a resposta para quantos litros de sangue você tem no seu corpo, ela não tem a resposta, por exemplo, nos detalhes, né, de muitas coisas da nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia, ela se limita a revelar a vontade de Deus para o homem. Então, o propósito dela é justamente criar um vínculo do homem que foi perdido pelo pecado com Deus, certo? E ele mostra aquilo que vai acontecer, aquilo que aconteceu. Então, ela tem esse propósito, tá? Se a gente analisar, por exemplo, Efésios, no capítulo 3 e versículo 11, ele vai dizer bem assim, abre comigo lá, Efésios, no capítulo 3, versículo de número 11. Vamos ver o que está dizendo. Você que tem a Bíblia aí, abre, aproveita para nesse vídeo curto aqui aprender com a gente. Então, Efésios aqui, ó, Efésios no capítulo 3, versículo de número 11, diz bem assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele falando aqui sobre aquilo que haveria a ser revelado e tudo mais, porque segundo o eterno propósito, então Deus, lá na eternidade, já tinha um propósito, um plano criado, e seria por meio de Cristo que ele revelaria esse plano, certo? Olha que interessante. Então, aprendemos o seguinte, que não podemos buscar algo que está fora da Bíblia para poder entender, que estudamos aquilo apenas que foi revelado e sabemos que existe um propósito e que Deus tem um plano na sua mente, né, a ser desenvolvido, certo? Aí você te pergunta, você pode se perguntar, que plano é esse, tá? Então nós estudaremos esse plano aqui nessa doutrina, que é o final dele, a revelação daquilo que vai acontecer. Então a palavra escatologia, que é o estudo desse tópico, desse tema, ela se divide em duas palavras, né? Escatos, que vem do grego, ele significa último, derradeiro, final, e logia, né? Ele significa o estudo ou doutrina. Então, por exemplo, a alma no grego significa psique. Então, quando a gente vai fazer o estudo da alma, a gente estuda psicologia, tá? Então, estamos estudando as últimas coisas. Ok, olha só que legal. Então a gente sabe, por exemplo, que Deus ele vem anunciando as coisas futuras desde o início. Olha que interessante essa passagem. Isaías no capítulo de número 46, vai dizer bem assim. Abre comigo lá, 46. Versículo 9 e 10, diz bem assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, desde o início, desde o começo, ele vem anunciando que há um fim, e esse fim é segundo o seu propósito, que está em Cristo Jesus. Então a gente sabe que tudo se converge para Cristo e existe um fim segundo o propósito eterno de Deus. Desculpa, estou com um pouco de tosse, mas vamos dar continuidade. Então veja bem, o que acontece? Para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo, a gente tem que entender, então, que existe um começo, e desde o começo aconteceu algo, certo? E Deus, por causa do pecado, que é este algo, entrou na Terra, ele planejou para já o fim, um plano eterno na sua mente, certo? Então, o objetivo dele final, vamos aprender que é o que? É reconstituir tudo aquilo que foi perdido, tá? Então, o que mais temos aqui? Então, temos aqui também uma outra passagem que já mostra Jesus mostrando sobre as coisas futuras que viriam, tá? E sobre como nós devemos evitá-las. Por quê? Porque aquilo que é futuro, né, ele é um juízo que virá sobre a terra, e é isso que a gente vai aprender. Então, no capítulo 21 de Lucas, olha só, o versículo de número 21, capítulo 21, versículo 36, ele diz bem assim, veja bem: vigiai, pois, em todo tempo, orando,
para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, aí ele dá uma continuidade, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então o que a gente entende desse texto aqui? Que existem coisas que vão vir a acontecer. Quais coisas são essas? Se você analisar o versículo 25, ele começa a falar: e haverá sinais do sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26, olha só: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto, né, os poderes do céu serão abalados. Veja bem. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. E a gente sabe aqui que esse poder e glória é quando ele virá para o povo de Israel, salvar a nação, e a gente vai entrar nesse tópico mais tarde. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se você analisar esses textos aqui, vai vir um período de terror muito grande sobre a terra. E o que ele está dizendo aqui? Vigiai, pois, em todo o tempo, para que a gente seja digno de evitar essas coisas. Então, o desejo de Deus é que a gente não participe desse período, certo? E ele tem planejado algo que a gente chama de arrebatamento, para que, quando acontecer esse período, a gente seja antes arrebatado aqui da terra. Então, vamos também entrar num tópico específico para isso. O que a gente está aprendendo desse negócio aqui, né? Qual que é o resumo dessa primeira parte da lição? De forma bem específica. Significa que Deus ele planejou um fim para o mundo. Essa nação, né, o mundo como ele é, ele tem um prazo de validade. Ele vai acabar, tá? Então, o que acontece? Ele deseja que nós sejamos salvos e ele já anunciou um juízo que virá sobre a terra. Ele está dizendo isso aí. E agora, para que a gente não seja, né, não seja participante desse período, mas seja digno de evitar essas coisas, o que ele pede aqui no versículo 36? Vigiar, pois, em todo o tempo, orando. Ou seja, uma vida de vigilância e oração, que é uma intimidade e obediência à palavra de Deus, à vontade dele aqui na terra. Tá entendendo? Então, e o que vai acontecer depois? Olha só, então, dessas coisas que hão de acontecer. E de estar em pé diante do Filho do Homem, que significa intimidade, significa compartilhar do mesmo ambiente, significa morar com ele no céu, tá? Estar em pé diante do Filho do Homem. E não como réu, né? Mas porque ele vai vir também para julgar as nações. Vamos ver isso aqui também mais tarde. Mas vamos estar morando com ele. Então, de forma resumida aqui, aprendemos que escatologia é o estudo das últimas coisas, das coisas futuras. Tá? Sabemos também que não podemos especular nada que exista fora da Bíblia e sabemos também que ele anunciou o fim desde o começo. E também aprendemos agora que devemos o quê? Fugir, né? Devemos evitar as coisas futuras, porque são o juízo que virão sobre a terra. E para vigiar essas coisas, para poder ser digno de evitar essas coisas, devemos andar em constante vigilância, em constante oração. Fica ligado, nas próximas aulas estaremos aprendendo um pouco mais sobre a vinda de Cristo, né? O que significa para Israel, o que significa para a igreja, as profecias que falam sobre isso e também os principais sinais da volta de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, um forte abraço.